Bem, bom dia, pessoal. Eu não estou conseguindo ouvir vocês, então é meio estranho dar palestra sem ter feedback. Ah, deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Ok, então hoje o que eu vou conversar um pouco é sobre a minha experiência sobre fazer ciência aberta. E para começar um pouco, é importante eu contar um pouco da minha história, como que eu cheguei nesse ponto, como que eu descobri a ciência aberta. Então a gente vai começar fazendo um pouquinho de viagem no tempo. E o meu primeiro trabalho científico foi quando eu estava na faculdade ainda. Eu comecei a trabalhar num software que era desenvolvido na Embrapa, que era usado para estudar o efeito de feromônios em insetos. Então a ideia era você ter deixa eu só perguntar, vocês estão me ouvindo bem? Pode fazer sinal com a mão, com o dedo. Tá ouvindo bem? Beleza. Ah, e esse software, eu estava no segundo ano da faculdade, era um software que já tinha uma implementação para o Windows e eles queriam portar ele para Linux. Esse software era escrito em C++, usando o Borland C++ Builder, e a ideia era portar para Linux usando uma plataforma também da Borland que chamava Kylix, que era muito usado com Delphi também. E como vocês podem imaginar, isso não funcionou muito bem, porque era um port bem mal feito, na verdade. Eles usavam Wine para rodar os programas. Ah, como esse, como que esse software funcionava? Tinha uma câmera que filmava uma arena onde tinha. Deixa eu mostrar aqui uma imagem do. Então, você tinha uma câmera que ficava filmando essa arena, e em uma das entradas entrava feromônio e na outra entrava ar. E você colocava um inseto nessa parte redonda, aqui na ponta. E quando você largava o inseto, a câmera começava a fazer o traqueamento por onde que o inseto andava. Então, se ele passava mais tempo no feromônio ou passava mais tempo no ar, e com essas medidas de tempo você podia começar a tirar conclusões qual feromônio era mais efetivo que o outro ou não. Como dá para perceber por essa interface, eu dei uma reescrita no software. Eu acabei usando PyGTK e GStreamer para fazer o processamento de vídeo. E a primeira experiência, como primeira experiência foi curioso, porque foi a primeira vez que o desenvolvimento foi feito todo em aberto. O código era publicado no SourceForge. Na época ainda o SourceForge era o lugar para fazer esse tipo de coisa. Ah, na finaleira do projeto estava começando a aparecer o GitHub, depois eu portei o repositório e coloquei aqui embaixo, se alguém quiser conferir essa velharia. E também era interessante porque o orientador do laboratório, ele tinha essa mentalidade de que o software tinha que ser disponibilizado, mas ele ainda não tinha a mentalidade de disponibilizar o código em si. Ele acabava disponibilizando o binário, era um programa grátis, se você se registrasse e tudo mais. Mas foi os meus primeiros passos com Python. Eu já programava em Python, mas foi meu primeiro software a sério usando Python. E você podem ver também como todo o meu expertise em desenhar interfaces já se manifestava. Uh, e Python foi importante para mim porque em 2007 foi a primeira vez que eu fui para uma Python Brasil. A primeira Python Brasil foi em 2005, se não me engano. Então, em 2007 eu fui e eu cheguei na cidade do evento muito cedo. Eu cheguei, acho que por volta de 7 horas da manhã no local do evento. Então, como eu não tinha muito o que fazer, eu fui falar com o pessoal que estava organizando e perguntei se eles precisavam de ajuda.
se tinha alguma coisa que eu podia ajudar. Então eu comecei a embalar os brindes e na hora que começou a chegar gente, eu peguei e sentei na mesa e então comecei a disponibilizar o material e fazer o registro das pessoas que estavam chegando. E a primeira pessoa que chegou era um cara que trabalhava no INPE, que trabalhava com modelo climático. E ele também chegou, como era um dos primeiros, não tinha muita gente por lá, a gente começou a conversar e virou amigo. Em 2010, na Python Brasil também, eu estava recém-formado e esse mesmo cara chegou e disse: Ah, a gente tem um supercomputador novo lá no INPE e estamos precisando de engenheiro para usar ele melhor, tá afim? Aí eu fui para Cachoeira Paulista e eles estavam terminando de montar, estava começando a funcionar o Tupã, que é um supercomputador usado para fazer previsão de tempo no Brasil e fazer, nesse caso, o que eu fui trabalhar em estudos climáticos. Que basicamente a diferença entre uma previsão do tempo e um estudo climático é o período de tempo que você está avaliando, o que causa algumas mudanças nos processos físicos e como que você modela eles. Mas um modelo, tanto o modelo de previsão de tempo quanto o modelo climático, são modelos bastante complexos. Eles são, no fundo, compostos de vários modelos diferentes, vários processos diferentes que interagem e que acabam sendo bastante complicados de se processar efetivamente num computador. Uh, o, o projeto que eu trabalhava, que se chama BESM, que é o Modelo Brasileiro de Sistema Climático Global, ele, na verdade, é uma união de modelos. Ele tem um modelo oceânico, que é o modelo MON, que é desenvolvido pelo GFDL nos Estados Unidos. Tem um modelo atmosférico, que é desenvolvido internamente no CPTEC, no INPE. Tem um modelo de química atmosférica e um modelo de superfície. E para fazer esses modelos, eles funcionam independentemente também, mas para fazer eles funcionarem em conjunto, tem que eles chamam de acoplador. Então, esse acoplador ele fica responsável por rodar cada modelo e fazer a troca de dados entre os modelos. E basicamente o que o nosso grupo trabalhava era no componente oceânico e em fazer todos os componentes conversarem entre si. Ah, todo mundo acompanhando, beleza? Desculpa, trocar a tela. É que eu estou com uma tela só aqui, então eu tenho que ficar trocando de aba de vez em quando para ver o que está acontecendo. Ah, qual que era o desafio nesse modelo? O que estava acontecendo é que a equipe era uma equipe de 4 integrantes inicialmente, quando eu cheguei lá, e ela estava crescendo, cresceu para mais de 15 e continua aumentando conforme outros grupos começam a fazer mais pesquisa e fazer mais desenvolvimento. É um modelo escrito em Fortran, eu nunca tinha visto Fortran na vida, e eu até aprendi uma frase interessante quando eu estava por lá, que tem, eu não lembro quem que fez a citação, mas que ó, é mais ou menos assim, em 2100, eu não sei qual modelo vai estar sendo rodado, como que vai estar sendo o software escrito em computação científica, mas ele vai ser escrito em Fortran. E, no fundo, não foi tão complicado assim de aprender. Fortran tem bastante coisa interessante, aliás, porque a linguagem evoluiu bastante continua evoluindo bastante. Mas enfim, eu estou divergindo do assunto. A grande questão era como que a gente organiza o processo para expandir a participação desses 4 integrantes para todos esses novos integrantes que estão chegando. E era um processo complicado porque o conhecimento não estava tão bem registrado, não tinha muita documentação sobre como as coisas eram feitas.
o compartilhamento de código era na base do compacta a árvore de código inteira e manda para outro grupo e faz a modificação. Então era muito complicado para você juntar as modificações de todos os grupos. Então, uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer por lá foi começar a, a disseminar o uso de sistema de controle de versão. No nosso caso, a gente estava usando o Mercurial, porque a gente achou que a interface ia ser um pouco mais intuitiva do que usar Git. Não foi uma decisão que eu apoiei tanto, porque eu prefiro usar Git, mas melhor um sistema de controle de versão do que nenhum sistema de controle de versão. E no fundo eles são muito parecidos também. Hoje em dia eu acho que o maior diferencial é porque você tem mais sites voltados para Git, como o GitHub. Ah, outro sistema que a gente descobriu que já estava rodando lá dentro do INPE e que quase ninguém usava é o Redmine, que é um sistema de controle de projetos, onde você pode alocar tarefas, você pode ah, traquear como que está o tempo de utilização em cada tarefa, pode ter discussão. O Google Docs a gente começou a usar muito para quando tinha reuniões, porque todo mundo podia editar ao mesmo tempo. E reuniões não vou dizer em todos os meios científicos, mas em muitos casos eu já vi, a reunião é a parte onde você vai. Não é uma coisa tão objetiva como costuma ser na indústria, é onde você vai discutir e muitas vezes todo mundo apresenta o que está fazendo e muita ideia surge. Então, as reuniões no INPE costumavam se estender bastante. Então, era bom porque quando uma pessoa cansava de fazer a ata, outra pessoa podia assumir. E também era uma alternativa porque boa parte da documentação que eu escrevia não era para consumo público. Tinha muita coisa que a gente não podia publicar. Então, a gente acabava pasta no Google Docs e foi despejando a documentação lá. Muito colaborador em lugares diferentes, a gente começou a utilizar mais lista de e-mail para comunicar o que a gente estava fazendo também, para mais pessoas terem acesso ao conhecimento. Isso é mais na parte de como que a gente olhou o desenvolvimento. O primeiro software que eu trabalhei foi um software para edição da oceânica, porque o modelo, do modo que ele é rodado, ele é discretizado para uma grade e daí você processos físicos em cima da grade. Só que para definir essa grade não tinha uma interface, pegar algum dataset que já tinha o regradeamento para o que você deseja. Só que sempre tinha algumas coisas que você tinha que modificar, porque dependendo de como você fazia, podia ser que estava fechando e virava um lago gigante e isso dava problemas grandes na simulação. Então, eu desenvolvi esse em Python novamente, usando NumPy e o Map. E a vantagem é que, por causa do stack que eu escolhi no OS 10 ou em Linux, que os pesquisadores tinham ambientes computacionais bastante heterogêneos. Boa parte usava OS 10 nos laptops, mas o supercomputador rodava Linux, e um computador com Windows em casa que também usavam para pesquisa. Essa é uma imagenzinha da interface, como vocês podem ver, o meu talento para desenhar interfaces continuou muito do Sakan. Ah, que isso, conforme eu ia entendendo melhor como que o modelo funcionava, como que o grupo trabalhava, eu comecei a trabalhar numa solução
de integração contínua. O que acontecia é que, na hora que a gente estava fazendo a pesquisa, estava desenvolvendo novas atualizações no modelo e tudo mais, era bastante complicado para a gente decidir se a parametrização tinha, qual tinha sido o efeito da nova parametrização, porque era difícil de rodar o modelo. A gente não tinha muito bem documentado para outras pessoas, para as pessoas chegarem com as pessoas chaves que entendiam muito, e a gente acabava atrasando o trabalho que a gente tinha que ficar perguntando como é que rodava o modelo. Escrever alguns scripts usando o Fabric em Python para você poder fazer execução remota, por exemplo. E eu gosto da ferramenta porque o supercomputador não tinha acesso direto à internet. Para rodar o modelo, você tem que fazer bastante coisa no modelo, que você tem que preparar todos os seus dados de entrada e geralmente você tem que baixar esses dados de algum repositório que você tenha acesso, preparar, enviar para o supercomputador. Aí você roda o modelo, você pega a saída e com essa saída você também quer disponibilizar os dados para outras pessoas usarem. Então acabava sendo complicado fazer tudo no supercomputador, porque como não tinha acesso à internet, a gente tinha que logar a máquina e daí copiar tudo. E, e assim, a ideia com o Bozan era você ter essa, essa facilidade de você poder rodar tarefas locais para fazer a preparação dos dados e ele se responsabilizava para mandar os dados para o supercomputador e poder executar o modelo e depois pegar as saídas e disponibilizar na internet. E o Bozan acabou, uma vez que você tem como rodar o modelo, você pode configurar a integração contínua. Você pode pegar no nosso caso a gente pegou um servidor, configurou para monitorar o repositório e toda modificação que a gente tinha na suíte de scripts para ver se estava tudo funcionando direito ou não. E uma vez que a gente conseguiu fazer rodar com um compilador também foi interessante porque para configurar para executar com outros compiladores também não foi muito complicado. Ó, agências que aconteciam ou até mesmo mensagens diferentes para pegar erros que estavam passando e entrando na base de código que a gente não tinha percebido. Outra consequência dessa suíte de scripts é que no INPE tem uma divisão grande entre o operacional e a pesquisa. O operacional é a parte responsável todo dia para gerar as previsões, para técnicas que vão ser usadas nas previsões de tempo. E a pesquisa, no caso, está mais focada em melhorar o tempo, mas sempre teve uma, um gap grande, um espaço, porque uh, a cada semana a pesquisa chegava e dizia, ok, a gente tem um modelo que está pronto para e jogava para o outro lado do muro para o operacional dar um jeito. Então, como eu escrito, o que aconteceu é que eu fui responsabilizado por fazer o modelo e a primeira coisa que eu fiz foi chegar no pessoal do operacional se dava para usar o Bozan. E a resposta em Python no supercomputador. Eu tentei argumentar no terminal e digitar Python que ia funcionar, mas eles não estavam muito convencidos. O que acabou acontecendo é que eu tive que reescrever boa parte do Flash
Mas no fim acabou sendo bom porque em Bash, apesar de ter sido sofrido, porque, enfim. Ah, mas uma coisa interessante da operação é que, como tem que rodar automaticamente isso todo dia, você tem que ter muito bem planejado quais são as suas entradas, como as entradas chegam para o modelo e como que você produz as saídas que vão ser usadas na previsão. Então, foi muito bom porque eu comecei a ter de onde que os dados vinham, como que eles eram configurados e vou trocar rapidão aqui, beleza? Oi, pessoal. Voltando para a apresentação. Ah, por fim, tendo essa, tendo os scripts para rodar o modelo de um jeito fácil, que eu sabia como eram os dados que tinham que ser usados, a próxima questão era como que a gente faz a validação no que a gente está rodando. E a gente consegue rodar um modelo para verificar a população ou fazer alguns testes bem básicos da saída. Por que que a gente não pega agora dados de observação ou como que a gente faz essa validação? E, e na área especializada em fazer validação de modelos, então comecei a conversar um pouco com eles para ver como que a gente podia fazer isso. E, ah, o que acaba acontecendo é que algum especialista vai fazer a avaliação e obviamente a avaliação do especialista é muito melhor do que uma avaliação e você está gastando esse tempo do especialista que ele podia estar desenvolvendo outras coisas assim, em vez de ficar avaliando. Então, o que a gente começou a fazer, a gente começou a escrever alguns testes para poder fazer nesse modelo. No começo, testes bem simples, testando complexidade. E, novamente, isso foi bom porque a gente começou a consolidar melhor o conhecimento das pessoas e deixar isso disponível para novos integrantes do grupo que estavam chegando. Mas o que acabava acontecendo também é que eu estava numa posição em que eu fui contratado como engenheiro. E era uma posição que num centro de pesquisa acabava não sendo muito valorizado, o conhecimento específico da área para poder discutir alternativas científicas. Então, toda vez que eu aumento um novo processo ou algo do gênero, sempre tinha a restrição em adotar, vem ao ponto da questão. E comecei a pensar o que eu queria fazer, porque eu, por mais que eu acabava assumindo um papel de liderança técnica, eu acabava sendo bastante acessível com as pessoas vinham, conversavam bastante. Não era algo que estava escalando para outro, outros lugares dentro do INPE, não era algo que estava sendo bem utilizado. Então eu comecei a pesquisar, comecei a pensar o que eu queria ir para o mercado, queria ir para a indústria, dar um level up no meu perfil acadêmico, conseguir um mestrado, um doutorado para e a minha ir para a indústria, eu com as experiências sempre tinha ambientes técnicos que eram fantásticos, sempre se aprendia muita coisa no lugar, seja sobre arquitetura web, sobre ah, DevOps, tudo. Mas eu sempre ficava com aquela sensação de qual o objetivo disso que eu estou, por que que eu estou desenvolvendo esse produto
que acaba sendo um produto que já existe ou que não traz nada de novo às pessoas. É, ao mesmo tempo, muito bem o que, que eu queria fazer na academia, porque eu gostava de fazer no INPE, desde é tentar desenvolver ferramentas que vão facilitar o trabalho das pessoas, vai facilitar. Então, uma das ideias era seguir nessa parte de modelagem. Eu conversei com um professor que é um outro cara que trabalhava comigo aqui nos Estados Unidos. E era um projeto muito interessante, porque me animou, mas eu não estava muito certo se eu queria mesmo seguir trabalhando com cenografia. Então, eu comecei a pesquisar mais e nessa época eu já tinha curiosidade. Eu tenho um site chamado Projeto Rosalinde, que eu, tipo, eu fiz um monte de problemas, aprendi bastante. Eu caí no do laboratório do Titus. E, é interessante porque ele tem muita experiência com open source, com desenvolvimento em Python. Então ele tinha essa mentalidade do científico quando ele aplicava ideias dessa área. Então tinha engenharia de software, mas não aquela engenharia de software de desenvolver processos e aquela engenharia de software que se ensina na faculdade que não leva a lugar nenhum. Que você está construindo castelos no ar. Era muito baseado no ciência e você conseguir melhorar a experiência dos usuários. Então, no site dele tinha essa parte que comentava sobre entrar no laboratório e eu e para ele em 2003. Na verdade, faz 2 anos. Ficando velho. Enfim, e eu mandei um e-mail para ele falando que eu trabalhava muito com biologia, mas eu trabalhava com ciência e eu queria trabalhar com essa área, trabalhar que o laboratório era muito interessante para as coisas que para os meus objetivos além da biologia. Então, agora já que a gente foi para o passado, vamos voltar um pouco. E o que aconteceu foi que eu acabei aplicando para a universidade aqui, para um doutorado e a política. A gente chegou aqui mais ou menos um ano atrás, no meio da pior nevasca que nos últimos 20 anos, eu acho, algo do gênero, sempre neve na vida. Então, aí na direita tem uma foto que era a condição, ainda tá diferente, tá nevando pra caramba por aqui. Deu ontem pra hoje. No laboratório que eu comecei a trabalhar, é que é um projeto de pesquisa que é o projeto de pesquisa biológico, e ao mesmo tempo tem a parte de ciência da computação. Então, o biológico que eu comecei a trabalhar foi sobre do genoma da galinha, porque o que acontece é que tem algumas regiões que não são mapeadas com tecnologias de sequenciamento atuais, e a gente está tentando achar essas partes que estão faltando no genoma para poder análise upstream, porque ó, é algo que muitas outras áreas acabam desenvolvendo em cima dele. Então, você tem que ter uma referência boa para toda a análise na cadeia funcionar direito. O projeto computacional que eu mais foi na implementação de uma estrutura
de Hyperlog Log, que é um estimador de cardinalidade que usa uma quantidade muito pequena de memória aqui no laboratório, porque o que acaba acontecendo é que três tipos de ciência que veio do Titus, ele fala em Data Science, mas na verdade Data Science aqui quer dizer qualquer cientista que trabalha com dados. Então, é aquele em que a velocidade que você consegue coletar dados é menor do que a velocidade que é a lei de Moore, que é a lei que mais ou menos governa como que os processadores, como que a capacidade de processamento, ela relaciona como que a capacidade de processamento evolui com o tempo, mas a cada 18 meses você dobra a velocidade do seu computador, um pouco diferente, mas uh, o segundo tipo é o tipo em que você tem dados no mesmo ritmo que a lei de Moore, e por fim, quando você está coletando dados e uma taxa mais rápida do que a lei de Moore, que acaba significando que você não tem computador para processar a quantidade de dados que você está adquirindo. O que acaba é que se você está no primeiro grupo, você pode ser preguiçoso, porque tudo vai funcionar, é só você jogar mais computador. Esse é o problema. No mesmo ritmo, você precisa escrever ó, bem o seu software, mas no fim vai dar tudo certo. E se você está no terceiro grupo, em que você está coletando dados mais rápido, você está com grandes problemas e você precisa de ajuda. Por que eu comento sobre esses três tipos de cientistas de, de informática? O que acaba acontecendo é que o custo do sequenciamento está caindo, caiu vertiginosamente, tudo que é lei de Moore. Aqui na esquerda vocês podem ver em 2001 o custo estimado do. Aqui o custo está em vez de genomas. Mas foi o primeiro esforço para sequenciar o genoma humano e era um custo de $10.000 para cada megabase que você sequenciava. E vocês podem ver aqui a lei de Moore, e a partir de 2007 você teve uma queda no custo que foi vertiginosa. Então, o que acaba acontecendo é que, hoje em dia, para você gerar a mesma megabase de, de sequência de DNA que você gerava você gasta menos de 10 centavos, em vez de $10.000. O que acaba acontecendo é que estava pronto nenhum computador, não, nenhum software estava pronto para o que aconteceu nessa queda gigante aqui. Então, como que você consegue lidar com todos esses dados que você tem agora? E uma, uma visão, uma coisa que ocorreu aqui na verdade, quando você tem essa quantidade de dados são informação. E tem um ponto em que você atinge uma saturação, não tem mais ganhos em adicionar mais dados para o sistema. Então, o que o laboratório começou a ver foi uma técnica que se chama Information, em que você preserva a informação que você tem nos seus dados originais, mas você descarta até 90% dos seus dados originais e ainda consegue atingir os mesmos resultados. Mas o interessante sobre esse paper e o jeito que ele foi desenvolvido é que todo o código está disponibilizado no GitHub e o paper em si é um paper reproduzível. Ele tem
instruções em como que você pode reproduzir toda a análise do paper, tem os dados disponíveis, tem instruções de como que você pode uh, subir uma máquina para rodar os testes. E, além disso, esse paper hoje não foi publicado em, em nenhum journal. Ele está publicado no Archive. E foi, são 50 citações que tem ao paper. A gente tem mais de 100 usuários na lista do software. Só que como é tudo disponibilizado online, tem muita gente que a gente não está usando o software. E um caso curioso que aconteceu foi que no ano passado uma pessoa do laboratório que foi numa palestra e a Illumina, que é no mercado hoje em dia de sequenciamento, tem mais de 90% do mercado, estava fazendo uma apresentação e no meio que eles usam essa técnica no pipeline de processamento deles. O que quer dizer que esse software, na verdade, está usado por centenas de milhares de pessoas. Ah, então, a filosofia do laboratório acaba sendo que melhor através do uso de software melhor, de software de qualidade superior. Então, a gente tem quando o jeito que é desenvolvido é que a gente tem avanços teóricos em estudos de algoritmos, e daí a gente, na verdade, em dois pontos, a gente pode tanto reutilizar uh, material que já foi desenvolvido nas áreas ou desenvolver novas dados e a gente dá a implementação e deixa de um jeito fácil e para as pessoas usarem e também de um jeito que seja escalável. E isso inclui ter todo ter documentação de exemplos e principalmente a gente quer demonstrar que as técnicas são efetivas em dados reais e não em dados simulados. Que muitas vezes a de software informático. Ah, voltando à minha pesquisa, um ponto interessante é que, apesar de ser um, grant, um financiamento que não é o principal coordenador do financiamento, os colaboradores são relativamente à disponibilização dessas das contribuições de volta para a comunidade. E por mais que a gente não possa disponibilizar os dados brutos de sequenciamento, toda a análise que eu fiz nesse projeto, ela está disponível no GitHub. E dois pontos importantes quando se diz para o GitHub para fazer ciência em aberto, é, duas não. A principal é de licença, porque pesquisa online você não coloca uma licença, você não sabe qual que é a condição legal daquilo. E é um saco discutir questões legais, porque obviamente você prefere estar fazendo uma coisa mais legal do que discutir questões legais, mas é importante para você e para não ter problema para você usar o encontro disponível na internet. Então, por exemplo, esses scripts, a licença que é a licença, aliás, do laboratório no software do laboratório, poderia ser uma licença GPL, mas o ah, seria muito bom se as pessoas que estão essa análise disponibilizassem de volta, mas não é algo que a gente forçar. A gente prefere ver isso sendo usado e disseminado por mais pessoas do que
do que tendo. Na verdade, a gente queria ter o feedback de volta também. Ah, mas um outro ponto que é importante é que a gente no laboratório usa muito Makefile dos scripts. Se vocês perceberem, tem entre os um diretório que são os notebooks. E nos notebooks eu tento fazer análise que eu estou fazendo. Inclusive tem algum com a mesma numeração, porque são tecnologias de sequenciamento de a mesma análise que está sendo executada. Então é um jeito que eu uso para organizar a minha pesquisa. Só que se você for e clicar nesse notebook, você vai ver que na verdade ele é um arquivo JSON. É um arquivo que tem um monte de informação aqui e elas não fazem muito sentido. Mas a vantagem desse online disponível, que chama NBViewer, que você põe o URL do repositório e ela vai formatar para você o notebook do jeito que ele deve ser visualizado. Uh, o conceito de notebook em computação matemática já tem há muito tempo um conceito parecido, mas esse tipo de notebook aqui, que é o IPython Notebook, aliás, na verdade agora mudou é Jupyter, mas enfim. A, a graça dele é que ele começou sendo escrito em Python, começou sendo focado em Python, mas hoje em dia ele evoluiu de certa forma em que você pode ter outras linguagens. Uh, você pode ter Julia, você pode ter Ruby, você pode inclusive ter MATLAB. E a vantagem desse formato de notebook é que você pode misturar a documentação sobre o que você está fazendo, você pode misturar texto, você pode misturar código, nesse caso aqui é código em Python, e você tem também o ferramental disponível para você executar scripts direto do o Makefile que eu tinha definido lá no meu repositório. Eu uso ele para avisar como que funciona o fluxo, quais comandos são executados. Então, o que acaba acontecendo aqui no IPython Notebook é que eu chamo e os dados já tinham sido executados, então eu não executo eles de novo. E daí você pode usar esses dados, usar todo esse ferramental para também fazer coisas como adicionar figuras, adicionar vídeos à sua análise. E a vantagem disso é que você acaba tendo um tipo de paper executável, onde você pode ter o código junto com a descrição e a análise do que você fez na sua pesquisa. Mas não apenas isso. No site que eu mostrei antes, no NBViewer, se vocês forem e, e conferirem a quantidade de notebooks que tem disponíveis aqui, existem livros escritos como notebooks e muitas outras coisas. E aí a gente acaba voltando um pouco na história com os notebooks. A vantagem é que você tem uma descrição de tudo que você fez. Ou seja, ele é fácil de ser reproduzível. Porque você pode executar novamente o notebook e você consegue mudar parâmetros também e verificar quais são os resultados. Esse slide aqui eu peguei do Fernando Pérez, que é o criador do IPython, há quantos anos? Mais de 10 anos atrás. Ah, quando o IPython era, na verdade, só um interpretador Python um pouco modificado, ele começou a adicionar alguns scripts, algumas modificações que ele tinha no workflow dele, e depois o IPython evoluiu para ser muito mais, para você poder rodar coisas em paralelo, em computadores, e a própria interface do IPython Notebook.
Mas o ponto interessante desse slide é que nos passos que o Fernando descreve aqui, o, o IPython Notebook é muito bom para você fazer o trabalho exploratório inicial, quando você não sabe muito bem o que você está pesquisando, e geralmente pesquisa é assim, você não sabe muito bem para onde você está indo, você não sabe muito bem o que, que vai acontecer. Ah, se você começa usando algo que ingessa o teste de hipóteses, você acaba prejudicando a sua pesquisa. Então, o, o notebook é uma interface muito boa porque você consegue carregar dados rapidamente, consegue plotar e consegue analisar os seus dados para você começar a achar que caminho você deve seguir, que os dados estão tentando te dizer. Ah, além disso, depois que você passa dessa etapa da exploração individual, você começa a ter o desenvolvimento colaborativo, que é o ponto onde você tem que pegar suas ideias, organizar de uma maneira que você consegue comunicar para outras pessoas o que você fez, e elas começam a te dar retorno sobre para onde conduzir essa pesquisa. Depois que você passa dessa parte do desenvolvimento, tem o momento em que, que isso entra em produção. O que significa a produção aqui? Depois que a sua pesquisa avançou num ponto, você vai precisar, por exemplo, fazer simulações, ou você vai ter que avaliar se a sua ideia funciona com outros dados que existem disponíveis, ou fazer algo do gênero. E nesse ponto, geralmente, você precisa escalar a sua análise de um ambiente que é o seu laptop ou o seu computador, para um em que você tenha recursos computacionais que tornem viáveis a sua análise, como um centro de alto desempenho, ou a própria nuvem, ou rodar a sua análise serial em paralelo. Depois que você passa pelo ponto da produção do, do dado, você vai ter que publicar essa, esses dados para essa sua análise para o mundo. E o ideal é que essa publicação seja publicada de um jeito que você consiga reproduzir os resultados, porque se você só faz um artigo e publica ele num lugar e nunca ninguém usa ele, ou ele é impossível de usar porque você não explicou direito como que ele funciona, ou não teve condições de descrever os seus métodos muito bem, ele acaba sendo muito inútil, na verdade, porque ninguém consegue usar a sua ideia, que deveria ser todo o propósito da publicação. E finalmente você chega num ponto em que, depois que você tem uma publicação, que geralmente é numa linguagem de alto nível, você precisa destilar um pouco essa linguagem, destilar esse conhecimento que está muito compactado num artigo, para você educar as pessoas sobre como que a técnica funciona, como que você usa ela. Então a educação é um processo importante. E finalmente, quando você conseguiu cumprir todos esses passos, você volta para o passo um e começa a fazer tudo de novo. Só que, como ele ressalta aqui, a maioria das ferramentas que existem disponíveis para você tentar implementar essas ideias, elas são bastante truncadas. Elas não conversam muito bem entre si. Então é difícil você conseguir. O pulo de um passo para o outro, às vezes, acaba sendo tão grande que a sua publicação final, por exemplo, sofre com isso, ou o jeito que você consegue, a força da sua teoria acaba sendo prejudicada. Então, o IPython, na verdade, e essa ideia do notebook surgiu para tentar criar um ambiente em que você consiga cumprir a maior parte desses pontos para facilitar o fluxo do desenvolvimento de ideias científicas.
E um problema muito sério que acontece também sobre a questão da publicação e da reproducibilidade é que, se você começar a analisar, já teve muitos casos em que o, existiram problemas na hora de fazer testes, na hora de fazer a produção dos resultados, ou o artigo original publicava de um jeito que você não, que era enganoso. E principalmente na comunidade biomédica existe essa preocupação porque você está lidando com pessoas. Então qualquer erro do gênero que você tenha, você está machucando pacientes, ah, você está machucando pessoas. E depois desse primeiro caso, que foi um caso muito grande sobre reproducibilidade, teve um outro estudo que foi publicado na Nature, em que eles, na verdade, não puderam publicar exatamente quais foram os papers, porque ia chover processo, mas eles tentaram replicar 53 papers da área biomédica que descreviam novas drogas ou novos ah, compostos químicos para fazer drogas. E dos 53 papers, dos 53 artigos, 47 não puderam ser replicados, porque não tinha informação suficiente. E isso, na verdade, é aterrorizador, porque foi dinheiro que foi investido, que foi financiamento público para fazer essa pesquisa, e, na verdade, o conhecimento acaba sendo jogado fora, porque você não consegue reproduzir os resultados da pesquisa que foi feita. Mas esses dois casos aqui são sobre área biomédica, são coisas que envolvem fazer testes com pessoas, que envolve você ir para o laboratório, você ter que seguir um protocolo. Então, são coisas que são bastante complicadas, na verdade, você conseguir reproduzir e documentar todo o processo. Mas o problema é que programas de computador, você não deveria ter esse tipo de problema, porque afinal o código está ali. Obviamente não é tão fácil assim, porque você tem muitas variáveis que complicam a, a perfeita execução do seu código, mas o problema é que tem muita pesquisa que é feita em cima de software que não tem o código publicado. E o que acaba acontecendo é que o seu, você está confiando a sua pesquisa num software que você não sabe como ele funciona internamente, como que ele funciona direito. Você pode apertar um botão e ter um resultado, e pode ser que o resultado te agrade, mas o resultado que você conseguiu realmente é um resultado válido? Será que não é algum bug dentro do código que acabou gerando esse resultado? Ah, e isso é um problema muito sério porque ah, geralmente no meio científico não tem muita disseminação sobre o como desenvolver software. Porque o que acaba acontecendo é que software de pesquisa geralmente é software que é feito para você provar um ponto, você escreve um paper e nunca mais você encosta nele. E no momento que outra pessoa tenta usar esse software que foi desenvolvido apenas para uma pesquisa, você começa a achar muitos problemas novos que não tinham te ocorrido inicialmente. E tecnicamente, se você tem o código disponível, a pessoa nova que está chegando pode pegar o código e tentar colaborar, ou pode tentar entender, ou pode tentar melhorar o programa. Mas como não tem essa prática de desenvolvimento de software em carreiras que hoje em dia se usa muito computador, se usa muito programação, o que acaba acontecendo é que o código acaba sendo ininteligível. Você não consegue desenvolver muito em cima dele porque ele está organizado de um jeito que é difícil para as pessoas compreenderem como que ele funciona. Ah, Ainda falando sobre reproducibilidade, como eu estava comentando, conclui-se que se você está em computação, já que você tem todo o código, você tem os computadores, você tecnicamente tem condições de fazer algo reproduzível. E tem um estudo que foi publicado há cerca de mais ou menos um ano atrás, ele veio a público, e a pergunta que esse estudo está... antes de continuar, deixa eu só dar um oi aqui, de novo.
Ainda está conectado, beleza? Voltando para a apresentação. O que esse estudo estava. A pergunta que esse estudo queria responder é: se um estudante de ciência da computação, com 30 minutos ah, disponíveis, ele consegue reproduzir, ele consegue ah, compilar esse código. Com 30 minutos, ele consegue compilar esse código e rodar o programa. E isso inclui achar todas as dependências de software, todas as bibliotecas, e principalmente ele consegue fazer tudo isso sem incomodar os autores do, do estudo original. E aparentemente parece uma pergunta simples, porque se você tem o seu código disponível, você tem instruções, teoricamente o estudante teria condições de fazer isso. O resultado acabou sendo esse. Nos 613 papers originais que eles escolheram nessa área de pesquisa, que é em sistemas computacionais, eles descartaram alguns, que são esses azuis aqui, cerca de 100, porque eles eram ou teóricos ou envolviam hardware, não eram dependentes só de software. E no final desse processo todo, eles chegaram que dos 613 artigos originais, eles conseguiram rodar e reproduzir os resultados. Não, não é nem reproduzir os resultados, eles conseguiram rodar o software que estava sendo escrito em 100 casos, 102. Mas o mais triste desse gráfico é essa parte aqui embaixo, que é a parte de e-mail. Porque se você chega nessas flechas, significa que você não tem nem sequer disponível o software de um jeito fácil na internet. Você tem que explicitamente mandar um e-mail para o pesquisador disponibilizar o software para você. E esse é o tipo de pesquisa que, que me deixa curioso, porque volta a minha situação quando eu entrei no INPE. O conhecimento está consolidado em algumas pessoas e esses especialistas que poderiam estar trabalhando em outras coisas, na verdade, acabam sendo atrasados porque tem que ficar respondendo e-mail ou fazendo controle de versão por e-mail. 81 deles ainda mandaram o e-mail de volta. Para 105, o e-mail nem foi mandado porque o e-mail não funcionava mais. E aí você chega nesse ponto em que, na verdade, não teve resposta de e-mail, ou seja, o pesquisador ignorou, ou pior ainda, você tem 150 casos em que a resposta foi não. Nós não vamos disponibilizar o software para vocês fazerem essa pesquisa. Desculpa. E quando essa pesquisa foi publicada porque acharam o link disponibilizado na internet e começou a aparecer no Twitter e em outros sites, teve um esforço grande que as pessoas foram procurar problemas na metodologia. E, obviamente, acharam problemas porque teve alguns estudantes que estavam tentando rodar um software que era Java usando Node e coisas do gênero. Mas por mais que tenha algumas falhas metodológicas no meio, em geral o resultado se sustenta. E, na verdade, esse paper não foi publicado, eles continuaram fazendo a pesquisa e adotaram muitas das críticas desse estudo original para tentar fazer uma avaliação melhor. Mas dá para ter uma ideia do tamanho do problema. Se nem em computação, que você tem muito mais controle sobre o que você está fazendo, a reproducibilidade é adotada, imagine em outras áreas. E, na verdade, no fundo, não é para ser assim, porque, de novo, esse é um slide que vem do Fernando. Se você está fazendo reproducibilidade apenas na hora da publicação, já está tarde demais. Você tem que fazer reproducibilidade desde o começo, porque é um benefício para a sua pesquisa também. Se você está fazendo uma análise e, em vez de fazer ela na mão e levar uma semana, você consegue fazer um script ou deixar ela reproduzível,
na hora que você tiver que fazer alguma correção para o seu paper, ou que você quiser explorar algum parâmetro novo, ou fazer alguma mudança na sua análise, você consegue executar essa análise novamente de um jeito rápido, em vez de demorar uma semana para rodar tudo na mão. E, na verdade, a ideia de reproducibilidade para a ciência aberta, na verdade, em geral, ela pode aprender muito sobre a reproducibilidade do jeito que é praticado na comunidade open source. E um exemplo de como isso acontece é, acho que foi essa semana que saiu um artigo na LWN comentando sobre esse esforço que tem no projeto Debian para fazer builds reproduzíveis. O que significa isso? Ah, uma vez que você compilou um pacote a partir do código-fonte, a ideia é que deva ser reproduzível, que deva ser possível reproduzir esse processo em outros lugares, byte por byte. Ou seja, você consegue garantir que uma vez que o software foi construído, na hora que você fizer em outro lugar, você não está tendo problemas com, por exemplo, alguém está interceptando o seu código e mudando coisa. E esse projeto, eles estão fazendo isso para todos os pacotes no Debian. Só que uma coisa que a gente costuma ignorar é que muitas vezes não existe um investimento para isso, quantos anos até que o projeto Debian teve estrutura para fazer algo do gênero? Muitas vezes o que acontece é que as pessoas, principalmente isso acontece muito no meio científico, que fala que você fazer a sua pesquisa de um jeito reproduzível não é um esforço válido porque não está aumentando a quantidade de publicações que você tem. Mas na verdade, você investir nesse tipo de estrutura traz muitos benefícios de volta. Esse aqui é um outro estudo, é um outro grupo que trabalha com reproducibilidade. Nesse caso aqui é um grupo da ACM que trabalha com reproducibilidade em pesquisa para bancos de dados. E no fundo é um pouco triste que eles tenham que tentar ah, convencer as pessoas dessa maneira, usando um título desses, mas eles fazem um bom argumento de que se você aumentar o impacto do seu paper, do seu artigo, se você faz de um jeito reproduzível, você vai gerar mais impacto, na verdade, porque se as pessoas conseguem usar o seu software, se as pessoas conseguem usar a sua pesquisa, isso significa que as pessoas vão citar o seu paper mais. Uh, a gente pode entrar numa outra discussão sobre o quão válido é usar número de citações como uma métrica para impacto ou sucesso na ciência, mas aí a gente vai se estender um monte, melhor ficar para uma próxima oportunidade. Mas esse ponto aqui eu já comentei, é que uma vez que você tem o seu experimento de uma forma reproduzível, fazer ele funcionar em problemas mais difíceis, ou você mudar a sua análise para usar outros datasets, usar outro hardware, usar parâmetro diferente, acaba sendo muito mais fácil. Então você acaba ganhando com esse esforço. E idealmente a reproducibilidade deve ser algo que não toma muito, não exige muito esforço. Não é tão fácil, não é tão simples, mas a gente começa a ter muito ferramental para poder fazer esse tipo de coisa hoje em dia, que não existia antigamente. Uh, e um dos pontos importantes nisso é o sistema de controle de versão. O, aqui comentando do Git, mas na verdade qualquer sistema de controle de versão vai te trazer benefícios gigantescos. E é algo que vem do mundo do desenvolvimento de software novamente, porque você quer manter um histórico das modificações que aconteceram no seu software ou na sua pesquisa, para você poder voltar atrás e poder revisar o que você fez ou tentar achar falhas. E, na verdade, controle de versão não é algo que depende de um computador, porque
Eu não sabia disso porque eu nunca trabalhei num laboratório biológico, mas todo laboratório biológico é obrigado a ter o caderno do laboratório, o Lab Notebook, onde você tem que ter uma descrição de tudo que foi feito no laboratório. E, na verdade, isso é um requisito de órgãos de financiamento, que você tem que ter documentado tudo que foi executado. Porque a qualquer momento, se alguém levantar alguma dúvida, você deve ser possível você voltar no caderno e mostrar o que foi feito em cada ponto. E, obviamente, inclusive, já aconteceram muitos problemas sobre pessoas que falsificam o caderno e se dão muito mal por isso. E, na verdade, não é uma questão só apenas de controle de software. Você pode fazer controle de versão de qualquer texto que você esteja desenvolvendo. Na verdade, não apenas texto, você pode fazer controle de dados binários também. É um pouco mais complicado do que só usar Git, mas eu faço na minha pesquisa e funciona bem. Mas você pode fazer, para escrever escrever artigos, você pode usar esse esquema de colaboração com um sistema de controle de versão. Hoje em dia, com o GitHub é mais fácil ainda, porque você pode disponibilizar. Inclusive, isso é uma coisa que a gente faz no laboratório, a gente escreve os nossos artigos ah, no, em aberto. Fica tudo disponível no GitHub. E eu estou escrevendo um artigo com o Titus agora, por exemplo, que o jeito que a gente colabora é que ó, eu escrevo algo, ele vai, revisa, faz um pull request e depois envia o pull request, eu volto, avalio o que ele fez, adiciono de volta e assim a gente vai tendo uma discussão sobre como que vai avançando, como que vai escrevendo o paper. E uma das grandes vantagens disso é que você acaba deixando de ser síncrono. A gente não precisa estar sentado um do lado do outro no mesmo computador para escrever isso. Obviamente que a gente pode estar sentado também, mas só de você ter a opção de cada um poder trabalhar ao seu próprio tempo, isso aumenta muito a agilidade do processo. Principalmente porque ele costuma acordar muito cedo e eu não acordo tão cedo. Então, muitas vezes eu chego no trabalho, eu abro o computador e já tem correção nova para fazer. Ah, Além disso, você pode usar ele para os seus resultados, para você fazer o acompanhamento de como que eles estão andando. Obviamente, você pode fazer colaboração, porque você pode ter múltiplas pessoas trabalhando na mesma pesquisa. E também é muito útil para você ensinar, para você, ó, até para próprios cursos na universidade, por exemplo. O que acaba acontecendo é que, hoje em dia, a maioria dos cursos que eu tenho, eu tento até convencer o professor a não usar sistema de submissão de, de trabalhos e código por e-mail, tentar fazer alguma coisa no GitHub, porque facilita a vida do professor, que fica mais fácil de você acompanhar o que está acontecendo e fica mais fácil para mim também, para acompanhar o que eu estou fazendo. Uh, Na verdade, do jeito que a gente faz a reproducibilidade aqui, a gente tenta fazer uma solução que tenha o mínimo possível de atrito. O que isso significa? A gente quer evitar sistemas que sejam muito complicados, tanto para as pessoas entenderem quanto para as pessoas usarem. Obviamente, isso tem seus problemas também, porque nem sempre o jeito mais simples é o jeito que vai escalar, é o jeito que vai funcionar melhor para outros lugares. Mas principalmente para as pessoas começarem, você tem que ter um jeito simples delas conseguirem ter o projeto inicial, como que elas começam um projeto reproduzível, como que elas começam a pesquisa reproduzível dela. E o ponto que a gente chegou aqui, na verdade, e que me satisfaz muito porque tem muito a ver com o que eu aprendi empiricamente na, na, na minha experiência anterior, é você usar mais ou menos dessa maneira. Você começa a sua análise com notebooks, você começa a fazer o trabalho exploratório, e nesse ponto você não precisa ter medo de botar muito mais código do que você deve no notebook.
escreva ah, uma análise que vai funcionar com um dataset. Você faz primeiro ele funcionar e depois você melhora ele. Então você faz o código para funcionar com um dataset, depois você começa a escrever uma função para aceitar mais dataset. E no momento que isso está muito complicado para ficar no notebook e você quer usar em outros lugares, você pega esse código e move para um script, onde você pode, ou para um novo pacote de software, onde você pode usar essa, isso que você desenvolveu inicialmente no notebook de um jeito fácil em outros pontos da sua pesquisa. Uh, e também, quando a análise no notebook começa a ficar muito complicada no sentido de você na, manter no notebook qual arquivo já foi processado, qual não foi, qual arquivo é intermediário, como que eu vou de um arquivo de entrada para um arquivo de saída, passando por vários passos intermediários, você pode começar a usar Makefiles para poder fazer esse tipo de dependência. E pode parecer um pouco estranho, eu nunca tinha pensado, na verdade, nesse uso para Makefile, mas porque o Makefile geralmente é usado para você fazer compilação de software. Mas no fundo, do jeito que o Makefile é escrito, ele é só um sistema de uh, alvos e dependências e regras que explicam como que você vai de uma dependência para chegar num alvo. Então acaba sendo um jeito muito simples e muito intuitivo de você fazer uma pipeline, de você mostrar quais são os passos que você seguiu para chegar num objetivo. E uma vez que, por mais que isso aqui pareça estar invertido, começa no notebook, vai para o script, vai para o makefile, no fundo, isso aqui não é uma lista linear. Isso aqui é um círculo, porque uma vez que você tem as coisas em scripts no makefile, você volta para o notebook e você pode iterar na sua análise e fazer ela mais refinada e começar a trabalhar num nível diferente do que você estava inicialmente, onde você não sabia muito bem o que você estava fazendo ou o que você ia encontrar. Ah, por fim, esse jeito de fazer reproducibilidade usando Makefiles ou notebooks ou scripts simples, ela acaba sendo fácil de ensinar para as pessoas na hora que você está fazendo na hora que você está treinando novas pessoas para usar essas ideias. Porque o que acaba acontecendo é que esse tipo de pensamento, esse tipo de organização, não é algo que vem naturalmente para as pessoas. E a minha formação sempre foi em ciência da computação, em engenharia de computação. Então, para mim, isso veio junto com a formação. Mas o que acaba acontecendo é que em muitas áreas, como, por exemplo, a gente tem muito problema com isso em ciências biológicas e acontece muito em humanas também, é que as pessoas não têm um pensamento computacional desenvolvido. Elas não sabem como escrever instruções que o computador vai conseguir seguir e reproduzir. E pode parecer que feito com humanas ou biológicas, mas na verdade, se você for olhar, mesmo estudantes de computação que deveriam saber esse tipo de coisa, não é trivial. Porque o jeito que a educação, que o treinamento é feito, não é no sentido de você ter produtos no final, ou como que você usa algo que vai ser usado novamente. Geralmente é só algo que você vai usar uma vez e vai embora. Então você pode fazer de qualquer jeito e você conseguiu a nota, você conseguiu o seu artigo, você conseguiu os seu objetivo, você não precisa mais manter. Porque esse tipo de coisa não funciona muito bem hoje em dia. E principalmente na questão do treinamento, você ensinar esse tipo de coisas, como você fazer sua ciência reproduzível, como que você organiza o seu projeto, uh, a pesquisa aperta o botão, que é onde você tem um software, você tem os seus dados, ele gera resultados para você. E você, na verdade, no fundo, não faz a menor ideia do que esse software mágico fez para você, quais que foram o,
quais que, o que que esse software assumiu como sendo verdade ou não, quais que foram se ele seguiu ou não. Então, as pessoas têm que, hoje em dia, a computação é um entender o que está acontecendo para você poder fazer pesquisa melhor. Ah, nessa questão do treinamento, nessa questão de ensinar o pensamento computacional, existe um projeto que o Ranieri pode falar muito melhor do que até a diretoria do projeto, que se chama Software Car. É uma organização sem fins lucrativos e ela é toda conduzida por voluntários. Então são pessoas que ensinar habilidades computacionais básicas para cientistas, que eles sejam mais produtivos e que o trabalho deles seja mais confiável a longo prazo. O que é que isso significa? Significa ensinar algumas técnicas básicas para você conseguir ouvir da sua vida. E o que, que são essas técnicas básicas? E por que, que se chama carpenter? Por que é carpentaria? Não é para ser engenharia de foguetes nem nada do gênero. São conhecimentos básicos que vão ajudar muito o seu trabalho. Como organizar um programa, como funciona como você faz controle de versão da sua pesquisa, como você faz a automação de tarefas, no caso com Makefile. E essa organização ela tem material disponível na internet, mas o modo principal de, de ensino é através de workshops curtos. E o que, que isso significa? Geralmente são workshops que duram 2 dias. Você tem que trazer o seu computador ou usar um computador, porque são workshops que você tem que colocar a mão na massa. Então, por mais que sejam intensos e as pessoas muitas vezes não consigam acontecendo ali no momento, é um jeito delas terem de conhecimento para conseguir se apoiar e dar o próximo passo. Fazer pesquisas melhores no Google para saber como fazer certa começa a ter onde procurar ó, mais conhecimento para avançar as suas habilidades. Ah, bem, eu falei um monte, eu imagino que deva ter sido, mas é que foi mais ou menos o tempo, calculei bem. Então, voltando para o vídeo agora a tela. Ah, aqui do lado, então deu certo os 5 minutos. Ah, eu não sei como é que a gente pode fazer perguntas, se o pessoal tem perguntas sobre o que eu falei, esse monte de coisa que eu falei. Ok. Enquanto vai digitando a pergunta, só um comentário que eu quero fazer. Eu falei muito sobre experiência pessoal nessa palestra, mas não é tentativa de ser ególatra, não. É que o meu conhecimento é muito empírico na área. Eu não tenho muita. Eu nunca fiz muita revisão bibliográfica para saber mais. E. Unicamente isso. Desculpe se eu falei demais. Na verdade, é porque a matemática pura ou física é um assunto que eu não domino de jeito nenhum, então é meio complicado de responder. Mas eu imagino que mesmo em ou física teórica, você no desenvolvimento da teoria, você está usando ferramentas computacionais para fazer esse desenvolvimento.
Ah, primeiro software que me surge agora, Pi ou que é uma biblioteca de manipulação. E na verdade, o jeito que você faz isso, você está trabalhando com o computador, você tem que manter um manter um log do que você está fazendo. Então, eu não sei exatamente em matemática pura ou em física teórica, mas eu imagino que tenha como você fazer, ó, se não reproduzível para fazer desde o começo, pelo menos manter eles, né? O que na verdade acaba sendo reproduzível no fim, mas enfim, desculpa, não sei se eu consegui responder a pergunta. Ah, na verdade, no contexto de ciência aberta, matemática e física, na verdade, pode ter mais do que eu com a minha biologia, mas pelo menos do jeito o archive é um recurso, por exemplo, onde você consegue fazer, não é necessariamente ciência aberta, mas é onde você consegue publicar os seus artigos, os seus preprints, e eu acho que é um exemplo fenomenal de como a utilização da ciência, como que a ciência pode funcionar. Inclusive, agora na biologia está começando a ter um esforço que chama o bioarchive, e tem muito paper que vou ler direto no bioarchive, porque de peer review das publicações e o jeito que é feito, ia demorar muito para ter esse feedback, para conseguir ter esse em mãos. E aqui no nosso laboratório a gente usa muito o último, todos os papers que a gente publicou são esses e foram publicados previamente no bioarchive, ou menos os papers de controle, que quando trabalha com colaboração com outros grupos, às vezes não tem toda essa liberdade. Mas a gente tem uma postura não confrontacional. Tipo, a gente é radical na questão porque as pessoas têm que se acostumar com a ideia também. Então a gente tenta meio que liderar por exemplo.